Olá amigos, tudo bem com vocês? De uns tempos para cá, a gente vem nas nossas últimas edições falando um pouquinho sobre os assuntos relacionados à parte psíquica, dentro de um ponto de vista do controle psicológico, emocional, uma vez que a gente entende que isso tem uma grande influência na nossa saúde dentro do aspecto físico, ou seja, tudo aquilo que a gente interage no nosso campo mental, no nosso campo emocional ou psicológico, vai recair sobre o nosso corpo físico. E dentro dessa linha, a gente vai continuar aí abordando alguns temas para que a gente possa gerenciar melhor o nosso estado de saúde. E hoje, em específico, nós vamos falar sobre a questão do sofrimento. Então, o sofrimento, ele não ensina de uma maneira tão significativa como nós imaginamos, ou seja, o fato da gente sofrer não significa que a gente está evoluindo, não significa que nós estamos aprendendo alguma coisa. O que ensina, de fato, é nós refletirmos sobre as consequências daquilo que eventualmente nos faça sofrer. Tanto é que existem aí pessoas que não fazem essas reflexões e acaba acontecendo o quê? Ela passa uma vida cometendo aí os mesmos erros. E aí sim, ela sofre e muitas vezes faz também as pessoas que estão à sua volta sofrerem. O sofrimento em si, ele não existe. O que significa isso? Que o que faz uma pessoa sofrer é, muitas vezes, a forma com que ela encara uma situação. Ou seja, de que maneira que nós estamos lidando aí com algumas situações que, por vezes, acabam fazendo com que a gente sinta uma dor emocional, um prejuízo do ponto de vista psicológico, não é? Que a gente acaba entendendo aquilo como sofrimento. Ou seja, o sofrimento, ele pode ser amenizado na medida em que a gente tem mais entendimento sobre a vida. Uma pessoa sem espiritualidade, por exemplo, ela pode se ressentir ou se magoar com muita facilidade. Isso porque uma pessoa que está muito presa ao campo das emoções, por exemplo, ela pode enxergar uma realidade que não existe, ou seja, ela atribui ali aquelas situações do cotidiano e faz uma leitura dentro do ponto de vista que ela tem dentro do aspecto emocional, ou seja, se ela está com o seu emocional, com o seu psicológico abalado, ela vai começar a interpretar as situações da vida de uma maneira equivocada e com isso ela, sem dúvida alguma, vai sofrer. É aquela velha história de que uma pessoa, por exemplo, acaba fazendo ali uma tempestade no copo d'água. Ou seja, por outro lado, pessoas que têm um melhor controle psíquico, têm um maior domínio sobre as suas condições emocionais, ela tem uma preocupação de buscar se elevar através dos seus pensamentos, cuida da sua parte espiritual, está de uma maneira preocupada ali em cuidar do seu corpo físico, ou seja, ela vai resistindo àquelas situações que chegam ali na sua vida, muitas vezes geradoras de conflitos, que podem desencadear crises. Ela pode, sem dúvida alguma, suplantar todas essas dificuldades de uma maneira muito mais grandiosa. E aí, aquilo para ela, onde muitas pessoas acabam fazendo uma tempestade de um pingo d'água, para ela uma grande dificuldade, ela acaba enxergando como uma oportunidade de lapidar o seu próprio espírito. Ela aproveita daquela condição de dificuldade, se estuda no momento em que aquilo está de frente com a vida dela e aproveita para avançar, ali colocando toda a sua experiência de vida, colocando
os ensinamentos que ela vinha adquirindo para bem resolver essas questões da vida. Por essa razão, nós precisamos nos espiritualizarmos e assim aprender a usar do livre-arbítrio com a responsabilidade devida. Ou seja, uma vez que nós vamos avançando sobre a nossa espiritualidade, nós vamos tendo um maior domínio, um maior controle sobre nós mesmos. E diante uma situação de estresse que chega ali exatamente para provar as nossas capacidades, a gente tem como não sermos reativos, mas através do domínio das nossas próprias emoções, nós vamos aproveitando daquela adversidade para avançar sobre nós mesmos. Uma coisa importante de nós falarmos é que todos nós possuímos defeitos, todos nós temos as nossas imperfeições. Por quê? Porque nós estamos em construção. Porém, uma coisa que faz muitas vezes a gente sofrer é o julgamento antecipado das coisas e das pessoas. E alguém que se predispõe num primeiro momento a julgar, essa pessoa ela sofre demais. Por quê? Exatamente porque ela não tem um olhar voltado para dentro dela mesma. E com isso ela não tem como se corrigir. Uma vez que a gente não olha para nós mesmos, estamos muito preocupados em olhar para fora e observar os erros das pessoas e começar a julgá-las, nós vamos incorrendo aí neste grave erro de aproveitar das situações que nos causam muitas vezes aí, como eu disse, possibilidade de avançar, não é? Nós vamos interpretando isso tudo errado e começamos a projetar os nossos próprios defeitos no nosso semelhante. Então é muito interessante a gente ter esse entendimento, porque na medida em que eu me torno mais crítico, mais severo com relação às outras pessoas, significa dizer que menos eu estou olhando para dentro de mim mesmo. Porque uma vez que eu estou preocupado em fazer isso, eu vou perceber que eu sou imperfeito, que eu tenho defeitos e que eu estou também em construção como aquela pessoa que hoje eu coloquei ali no paredão para causar, não é, um prejuízo para ela quando eu me torno uma pessoa julgadora, quando eu me torno uma pessoa extremamente crítica, quando eu passo a não compreender que muitas vezes essa minha reação nada mais é do que a projeção das minhas próprias sombras. Em outras palavras, não é, para nós evitarmos o sofrimento, ou seja, um determinado tipo de sofrimento, nós precisamos ser mais severos com a gente mesmo e mais benevolente com o nosso próximo. Como disse, não é? Enxergando no nosso próximo alguém também que está muitas vezes lutando para se melhorar. Ele tem as dificuldades dele. Então, por que não termos um olhar mais paciente, mais tolerante e, quem sabe, um olhar mais amoroso? E isso não significa nós sermos muitas vezes aí coniventes com o erro do próximo, mas que o outro também, como disse, assim como nós, está buscando acertar. E é assim que nós temos que observar as pessoas que muitas vezes passam pela nossa vida e traz essa oportunidade de nós aprendermos. Afinal de contas, quando a gente comete um erro ou um deslize com alguém, é natural que nós gostaríamos que esta outra pessoa também fosse paciente e tolerante para com a gente. Então, por que não vamos exercitar, não é, esta possibilidade e com isso nós nos tornarmos pessoas um pouco mais espiritualizadas? Então, para finalizarmos essas nossas reflexões, nós poderíamos concluir
que o sofrimento nada mais é do que a forma com que nós enxergamos as situações que chegam à nossa vida para nos fazer crescer, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista espiritual. Ou seja, as situações que nós muitas vezes encaramos como problema, como conflitos ou mesmo crises, são, na verdade, oportunidades que nos ajudam a nos desenvolvermos e assim a gente avançar sobre nós mesmos.